Sempre atento à celeridade processual e à boa prestação dos serviços ao cidadão, o Poder Judiciário Potiguar criou uma central de cálculos para os juizados especiais da Fazenda Pública. No programa de hoje, você vai ver como é o funcionamento do setor e vai ver também como foi o lançamento da cartilha do Programa Brasileiro de Educação Cidadã, o PROBEC. Na nossa entrevista, vamos falar sobre a gestão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, numa conversa com o secretário-geral do TJRN, Vladimir Capistrano. O TJTV de hoje está apenas começando. O Judiciário Potiguar criou a Central de Cálculos para os Juizados Especiais da Fazenda Pública. O objetivo é dar celeridade e uniformizar os cálculos processuais. Cálculos complexos que exigem uma equipe específica e qualificada para os serviços. A demanda de quase 3 mil processos parados no primeiro e no segundo juizado da Fazenda Pública de Natal justifica a necessidade da iniciativa. Com a criação da Central de Cálculos, nós vamos ter uma melhora em relação àqueles processos que onde existem sentenças já condenatórias para o Estado ou para o município, e que havia uma divergência entre o valor a ser efetivamente pago à parte autora vencedora. Então, havendo essa divergência, a gente não tinha como, dependendo dos casos, aferir qual era o valor correto da condenação. Uma contadora e 2 economistas já estão trabalhando na central, implantada dentro do juizado da Rua Mossoró. A gente corrige e depois atualiza pelos juros. Então, nós temos o valor total a ser repassado para o servidor. São processos de servidores, públicos ou aposentados, que questionam, por exemplo, a implantação de um novo plano de cargo e salário que o Estado, não, apesar da lei, não implantou, ou algum erro na questão da aposentadoria, e isso, uma vez reconhecida pelo Judiciário, incide o pagamento retroativo, a maioria das vezes. E esse pagamento retroativo, que somado dá esse valor, que às vezes há essa divergência, é nesse ponto que a central vai atuar. A procura pelos juizados da Fazenda Pública é uma das maiores do Judiciário Potiguar. A média de novas ações somente aqui no segundo juizado especial de Natal é de cerca de 500 processos por mês. E por isso a importância social da maior celeridade dos serviços. Os juizados da Fazenda Pública, eles têm peculiaridades como cálculos de atrasados, busca de impostos, contribuições, que não existe nos juizados cíveis em geral. Então, nós precisamos trabalhar, inclusive, em razão da enorme demanda que nós temos hoje no juizado da Fazenda Pública. Ideia pioneira e que a coordenação pretende expandir para outros juizados especiais do Estado. Bom, a nossa ideia é concentrar serviços para tornar o serviço mais eficiente, e com maior capacitação pelas pessoas que trabalham. Então, nós temos a ideia também de criar setores de cálculos nos juizados especiais cíveis, para que esses cálculos que não podem ser feitos por perícias possam ser feitos por pessoas capacitadas e dar agilidade também aos processos nos juizados cíveis. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte comemora o sucesso de mais um mutirão de conciliação do EPVAT. Desta vez, as audiências aconteceram no município de Açu e resultaram em quase 90% de acordos. O mutirão movimentou mais de R$1.200.000 em indenizações, beneficiando mais de 300 pessoas. A edição em Açu encerrou o ciclo de mutirões do EPVAT em 2013. Uma publicação com ensinamentos sobre educação destinada a crianças do ensino fundamental. Assim é a cartilha Cidadania de A a Z, lançada pelo juiz Jarbas Bezerra e pela servidora da Justiça Eleitoral, Lígia Limeira. Ser cidadão é pensar, se colocar no lugar do outro, é respeitar opiniões alheias, é, acima de tudo, lutar por um mundo melhor, onde prevaleçam o bem-estar e a cidadania. Foi pensando nisso que o juiz de direito Jarbas Bezerra idealizou a Cartilha da Cidadania. O objetivo é trazer conceitos do mundo adulto para o conhecimento das crianças. Não adianta você ir para uma sala de aula e você estudar só português, matemática, que são necessários, mas quando você não tem um mínimo de conhecimento de educação cidadã. Como é que você vai colocar em prática o seu conhecimento se você não tem nenhuma noção de cidadania? Como é que você pode chegar hoje e não jogar um papel no chão
mas você ser um doutor em tecnologia e você não respeitar a cidadania. Esta servidora do Tribunal Regional Eleitoral explica a importância desse conhecimento. Ela foi idealizada de uma maneira lúdica, né, por meio da criação de 2 personagens, né, Dr. Jarbas Bezerra já mencionou, Edu e Cidinha, né, diminutivos de educação e cidadania, porque está mais do que provado que a educação concebida como banco de sala de aula, ela por si só não se mostra suficiente para tornar um indivíduo cidadão. É preciso que ele conheça, desde a mais tenra idade, né, conceitos diretos e indiretos acerca desse tema, né? A cartilha é didática e de fácil leitura. Os conceitos de cidadania são aplicados de maneira leve, simples e prática, o que facilita a compreensão dos alunos. Eu aprendi que a gente deve respeitar o próximo. Eu aprendi que não devemos maltratar a natureza, porque ela faz muito bem a gente. Não devemos desrespeitar os professores e os mais velhos. Ajudar os outros e não fazer coisa errada com o professor nem com a professora. Teatros e muita brincadeira fizeram parte da programação de lançamento da cartilha. Tudo para a alegria da criançada cidadã. Nosso objetivo é esse, fazer com que as crianças, a partir de hoje, elas tenham uma educação cidadã totalmente voltada para uma reflexão de que o país só vai mudar se a gente começar a trabalhar junto ao público infantil e juvenil. No próximo bloco, vamos saber quais são os direitos e deveres estabelecidos pelo Estatuto da Juventude. E ainda hoje, uma entrevista com o secretário-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Vladimir Capistrano. A gente volta em instantes. Até já. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos e de apertos de mão. Participe, quem concilia sempre sai ganhando. Um supermercado de Mossoró foi condenado a pagar indenização a uma consumidora e ao filho dela. Eles foram abordados por um segurança do estabelecimento que acusou a criança de abrir a embalagem de um brinquedo com o objetivo de roubar. Depois do constrangimento, a mãe relatou que a criança passou a sentir pavor quando entrava em estabelecimentos similares. A justiça determinou que o supermercado pagasse indenização por danos morais no valor de R$10 mil. Oi, gente. O juridiquês de hoje vocês já ouviram falar. Fiel depositário. Alguém lembra o que é? É melhor para o credor indicar a pessoa física como fiel depositário. O fiel depositário é aquela pessoa que deposita fielmente todo mês. Se confiar em Deus e depositar sua fé na mão dele, as coisas é boas. Aquela pessoa que é fiel com suas contas. É alguém que gosta de depositar dinheiro no banco, né? Fiel com o banco, é? Para mim significa uma pessoa que deposita. Eu sou fiel depositário. Eu deposito no banco, eu deposito uma confiança. Isso que eu acho importante. É a pessoa fiel que não quer nada de ninguém. Eu acho que essa aqui é a pessoa fiel, né? Pessoal, o juiz Marcos Vinícius Pereira Júnior, da comarca de Currais Novos, na região do Seridó Potiguar, me explicou que o fiel depositário é uma pessoa designada pela Justiça para guardar um bem envolvido em um processo até que o caso seja definitivamente resolvido ou sentenciado, como pode acontecer com os bens que serão leiloados, por exemplo. Quem fica com o bem sob sua responsabilidade é chamado de fiel depositário. Entendeu, gente? Então até o próximo juridiquês. Tchau! Depois de 10 anos em tramitação no Congresso Nacional, foi sancionado o Estatuto da Juventude, que assegura direitos e deveres a pessoas com idade entre 15 e 29 anos.
O Estatuto trata dos direitos da população jovem. Atualmente, 51 milhões de brasileiros são considerados jovens, maior número já registrado na história do país. Depois de quase 10 anos, foi aprovado no Congresso Nacional o Estatuto da Juventude. A lei estabelece direitos e políticas públicas voltadas à população entre 15 e 29 anos. Este juiz da Terceira Vara da Infância e da Juventude explica a diferença entre o novo Estatuto da Juventude e o já conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, com essa lei nova do Estatuto da Juventude, ela vem se complementar. Ela não revoga o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito pelo contrário, ele vem reforçar os direitos e ampliar esse direito até a idade dos 29. Então, nós temos um estatuto garantindo esse direito ao adolescente de 15, ao jovem de 29. As garantias de direitos concedidos pela Lei 12.852 de 2013 são amplas e se estendem pelo direito à educação, à saúde, ao trabalho e até mesmo à diversidade, quando o jovem é protegido mediante a sua orientação sexual. Homero Lechner afirma que a lei é um avanço. Será um canal entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, de forma que esses direitos da juventude possam ser implementados através de políticas públicas de acordo com a vontade dos jovens. A lei entra em vigor no dia 5 de fevereiro de 2014, prazo que serve para que as instituições afetadas diretamente pela lei tenham tempo para se adequar. Teatros e cinemas, por exemplo, serão obrigados a conceder meia entrada para os jovens protegidos pelo Estatuto. O rapaz de 16 anos comemora a facilitação para que o jovem tenha direito ao trabalho desde os 15 anos, o que pode abrir portas no futuro. Isso pode ajudar bastante. Se você começa aos 15, aos 18, quando você vai entrar realmente no mercado de trabalho, você já vai saber o que você já vai fazer. Sobre a garantia de direitos de cidadania dos jovens, Daniela é clara e objetiva. Eu acho que a proteção principal, é o direito à educação, porque é uma das coisas mais importantes que existem para qualquer indivíduo. A educação, o jovem com educação, ele é um jovem protegido, porque ele vai saber do seu direito, vai saber das leis e vai poder se defender em diversos outros aspectos, como saúde, como segurança e entre outros. E no próximo bloco vamos falar sobre as ações e projetos da atual gestão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Nossa entrevista com o secretário-geral do TJRN, Vladimir Capistrano. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos e de apertos de mão. Participe, quem concilia sempre sai ganhando. E o programa de hoje recebe o secretário-geral do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Vladimir Capistrano. Então, Vladimir, é um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente para falar sobre um assunto que muitas vezes a gente que está fora, precisando da justiça, não enxerga, que é a administração do tribunal. O que há por trás dos processos? Como é que funciona esse seu trabalho? É um prazer meu estar aqui nesse programa que apresenta o Tribunal de Justiça para a comunidade, sobretudo para a comunidade que está fora do meio jurídico, que não vive esse dia a dia do tribunal, do Poder Judiciário. Vez por outra eu recebo no tribunal algumas turmas de estudantes de cursos de direito e eles vêm conhecer a estrutura administrativa do tribunal, como funciona. E uma das coisas que eu gosto muito de destacar é essa atividade administrativa do tribunal, que quem está fora do tribunal, às vezes até usuários do judiciário, as pessoas que são partes em processo, não percebe que por trás daquele juiz, daquele servidor lá da secretaria de um fórum que está cuidando do processo da pessoa, tem toda uma estrutura administrativa que cuida de que as coisas aconteçam na ponta, lá na atividade jurisdicional. Nós temos um tribunal que é organizado a partir de uma secretaria-geral e dividido em várias secretarias temáticas, cada um cuidando de sua área de atuação. Secretaria de Administração, Secretaria de Orçamento e Finanças, Secretaria de Comunicação Social, de Tecnologia, Secretaria de Planejamento Estratégico e a Secretaria Judiciária, que é a nossa secretaria fim, do segundo grau, e todos esses setores do Tribunal de Justiça, setores administrativos,
trabalham no sentido de que a atividade judicial aconteça, que o juiz possa ter papel lá na sua comarca, possa ter computador funcionando, que a rede de informática possibilite que o juiz utilize a internet para suas pesquisas, para o processo eletrônico. Então existe por trás do juiz, que é a figura mais evidente do Poder Judiciário, quem as pessoas veem, o juiz que julga os processos, existe toda uma estrutura administrativa, todo um imenso quadro de servidores que faz com que esse juiz possa trabalhar, possa julgar, possa dar ao cidadão a justiça que ele procura quando vem ao judiciário. Dentro dessa questão do bom funcionamento do Poder Judiciário, nós temos algumas obras já sendo tocadas e outras sendo planejadas para o interior do Estado. Quais são? E esse é um grande exemplo da atuação administrativa do Tribunal de Justiça, além da atividade jurisdicional. Porque o juiz está lá no fórum, está lá no seu gabinete, mas aquele prédio foi construído por alguém, foi construído pela atividade dos servidores do Tribunal de Justiça, da Secretaria de Administração, por exemplo, que é onde está sediado o Departamento de Arquitetura e Engenharia. Nós temos uma política de construção de novos fóruns para as diversas comarcas do Estado do Rio Grande do Norte. E por que construir fóruns? Apenas por ter prédios novos? Não, porque com o passar do tempo, com a demanda cada vez maior das pessoas pela atividade do judiciário, os fóruns que eram até então utilizados, eles deixam de comportar aquela atividade. Nós inauguramos no ano passado, mas efetivamente instalamos esse ano um fórum novo na cidade de Mossoró, na comarca de Mossoró. O fórum da comarca de Mossoró, que era um fórum moderno para a época, mas datava dos anos 80. O fórum Dr. Silveira Martins, que funcionava ali na Avenida Rio Branco, na cidade de Mossoró. Com o passar do tempo, esse fórum já não comportava mais a quantidade de varas da comarca de Mossoró e o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, teve que alugar 4 outros prédios para abrigar varas, vara de fazenda pública, varas de família, juizado especial, e isso dificulta o atendimento ao cidadão, porque nós temos prédios distantes uns dos outros. O cidadão, às vezes, vai demandar matérias diferentes naquele tribunal, tem um processo numa vara de família, mas também tem um processo em que discute um contrato, uma dívida no banco, e ele tinha que percorrer diversos prédios. O que dificulta a vida do cidadão. Dificulta a vida do cidadão, dificulta a vida do Poder Judiciário em prestar o serviço ao cidadão. E o tribunal inaugurou o ano passado e instalou este ano de 2013, já na gestão do desembargador Aderson, o novo fórum da comarca de Mossoró. Ele funciona numa área nova da cidade, para onde estão em todos os serviços judiciais. Já está lá a Justiça Federal, o Tribunal do Trabalho, a Procuradoria da República, o Ministério Público também está indo e o Poder Judiciário Estadual também foi para esta área. É um prédio novo com ótimas instalações, gabinetes adequados para os juízes, salas de audiência, secretaria que permite aos servidores ter um trabalho mais produtivo, mais confortável e, por consequência, mais produtivo, e, sobretudo, que centraliza todas as atividades do Judiciário em Mossoró no único prédio. Temos também em andamento a construção do Fórum de Areia Branca, já próximo de ser entregue, construção do Fórum de São Paulo do Potengi, e temos projetos de outros fóruns. Nós já estamos licitando as obras do Fórum de Parnamirim, que é uma comarca que tem um fórum bastante antigo, é um prédio muito antigo que não atende... Comarca grande também. Comarca grande, a terceira maior comarca do Estado do Rio Grande do Norte em movimento processual, e que tem um fórum que não atende quase nada às demandas da sociedade de Parnamirim e mesmo a necessidade de oferta dos serviços judiciais. E afeta a celeridade também. Afeta a celeridade da justiça. O tribunal obteve com a prefeitura a doação de um imóvel. Também estamos numa fase avançada da licitação para a construção do novo fórum da comarca de Nova Cruz. É uma comarca grande, abrange uma importante região do estado e que tem um fórum completamente inadequado. É um prédio antigo da Prefeitura Municipal, que está uma parte dele emprestada ao Poder Judiciário Estadual, e ali funcionam várias da Justiça Estadual, funciona o cartório eleitoral, funcionam secretarias do município. Então, não tem condições adequadas de funcionamento da atividade judicial. E o Tribunal de Justiça, sensível a essa necessidade, está também finalizando a licitação para a contratação de uma empresa para construir o fórum da cidade de Nova Cruz. Temos na cidade de Pau dos Ferros outro importante polo regional, lá no alto oeste do estado, aí numa fase ainda um pouco mais embrionária, mas também já avançando, a contratação de projetos para a finalização do projeto executivo e, em seguida, a licitação do novo fórum da comarca de Pau dos Ferros. Para melhor prestar o serviço ao cidadão. Exato. Toda a atividade do Tribunal de Justiça, do Poder Judiciário, é sempre voltada para a melhoria da atividade judicial em prol do cidadão. Porque o judiciário ele não existe para si mesmo. O judiciário existe para prestar um serviço ao cidadão. E um detalhe que às vezes é esquecido pelas pessoas. O serviço judicial, o serviço da justiça,
ele é um serviço essencial e que só pode ser prestado pelo Estado, só pode ser prestado pelo Poder Judiciário. Não pode existir uma justiça privada. Não há como o cidadão que acha o serviço judicial lento, por exemplo, dizer, não, eu vou usar um juiz privado. Ele tem que usar o serviço judicial público. É um serviço essencial e indelegável. Então temos que ter, sim, um olhar especial, um olhar atento para as atividades do Poder Judiciário. Doutor Vladimir, muito obrigado por ter estado com a gente hoje, ter trazido esses esclarecimentos tão importantes. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. E a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que você vê esse programa, revê esse programa e os demais pelo nosso canal no YouTube e também acompanha outras informações sobre o Poder Judiciário pela internet. E a gente se vê no programa que vem. Até lá!